Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast do Jurassic Park 4.4 e viemos trazer mais algumas notícias sobre o Jurassic World 2. Hoje estamos aqui novamente com o André Correia. Um abraço aí, André. Fala aí, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bacana. Temos de volta o Maxwell Berserker. Dá um alô, Maxwell. Fala aí pessoal, tudo bom? E um convidado extra hoje que apareceu supetão, sem aviso prévio, o nosso amigo Wagner Marçal. Fala aí, Wagner. Qual é, gente? Vamos estrear aqui, mandar ver. É isso aí, o Wagner tá falando de Belzonte. Belzonte. Eu vou emendar umas letras, umas palavras nas outras, mas a galera vai entender direitinho. Tomara, né? Tomara. Vamos lá, vai sim. Vamos lá. Bom, saíram algumas notícias depois do nosso último podcast, e como a gente quer sempre manter o nosso público atualizado, nós resolvemos fazer esse novo podcast sobre o Jurassic World 2 para trazer algumas novidades. Temos a adição de mais uma atriz ao elenco, né, que ocorreu recentemente. Quem foi ela, André? A atriz ela é a Daniela Pineda. Ela é mais conhecida por séries, na realidade, não tanto por filmes. Ela esteve recentemente nos Originais, né? E onde ela fazia uma bruxa, e tem mais uma série relacionada sobre vampiros, Os Diários de um Vampiro. É uma atriz relativamente jovem. Vocês conhecem? Eu conhecia por ver muito pouco a série Originais, e só queria comentar que ela foi já anunciada como uma das principais, né? Como um Protagonista. papel importante. Isso. Você, Maxwell e Wagner, vocês já ouviram falar dessa atriz? Conhece algum trabalho dela? Henrique, eu assim, nunca ouvi falar dela não. Eu fui pesquisar um pouco sobre ela depois que eles anunciaram a presença dela no elenco, que ela ia ser uma lead, uma protagonista. Fora isso, eu só vi realmente esses dois trabalhos que o André mencionou lá, que, né, nos Originais e Diários do Vampiro, porque as duas séries são interligadas, tipo, são séries que participam do mesmo universo. Fora isso, eu não conheço ela não. Pra mim é rosto novo. Pra mim também é rosto novo. Pra você também, Wagner? Cara, também nunca tinha visto, apesar das duas séries, né, bem famosas, nunca tinha visto ela antes. Tomara que ela faça um bom papel, né? Existe esse boato de que ela poderia ser parente do Henry Wu, pelos traços orientais dela, né? Será que é possível uma filha, uma sobrinha, uma esposa, qualquer coisa assim? Pois é, pode ter alguma relação, né? Eu não vi isso oficialmente ninguém falando, não. Eu vi mais a galera comentando no Facebook. Será que é só por causa dos traços orientais mesmo? Não sei, cara. Não dá pra saber. Eu acho que é por conta dos traços que a gente tem essa mania de associar detalhes, né, físicos da pessoa com personagens dos livros, principalmente, né? Que a gente imagina. Só porque ela tem o olho puxadinho, a gente acha que ela tem algum parentesco com o Henry Wu. É o mesmo caso do já confirmado Justice Smith, que muita gente está achando que ele possa ser um Arby, né, personagem do livro Mundo Perdido, mas só pelas características físicas. Pois é. Agora imagina se a gente for só pela característica física, a gente nunca ia acertar a Kelly como filha do Malcolm. Cara, eu pensei Exato. nisso. Eu pensei nisso, cara. Imagina, nós víssemos as fotos, né? E nunca que a gente ia falar que era filho do Malcolm. Mas Até que ela no- tem cara de cientista, ela tem, pelo menos eu acho. Esse negócio da Kelly, até no filme o Ed conversa com o Nick, fala que não vê nenhuma semelhança entre os dois. Contexto no treino. Pra mim ela tem uma cara um pouquinho de vilã sofisticado, sabe? A gente não sabe como é, tudo especulação e geralmente a imagem do ator não é suficiente, né, pra dizer como vai ser o papel dele. Não, porque a composição do personagem é totalmente diferente, né? A primeira ideia que eu tive dela é que ela seria uma cientista de uma empresa concorrente, mas tudo não passa da especulação mesmo, do campo da especulação. A minha teoria é que ela está envolvida diretamente com o comportamento animal, principalmente ali com os Raptors. Para mim, eu acho que ela vai ser o oposto do que foi o Owen. Talvez tenha até mais liberdade com esses animais. Oposto em que sentido? Acredito que ela tenha mais facilidade
devido à experiência dela com o comportamento de outros animais, tenha mais acessibilidade aos raptores. Bem parecido com uma personagem de uma história em quadrinhos do próprio Jurassic Park, a Dangerous Games. Então essa é a sua fonte. Semelhante a essa teoria. Sim. Essa é minha fonte. É só uma teoria, mas eu acredito que possa ser algo semelhante. Faz sentido. É um material da franquia, né? André, e além dessa atriz, quem mais já está confirmado? Só para atualizar aqui a nossa lista, deixar ela completa. Os Chris Pratt e Bryce Dallas Howard retornam aos seus personagens. O ator Toby Jones e Rafe Spall. E antes da Daniela foi anunciado o Justice Smith. Mas como a gente está se aproximando muito rapidamente do início das filmagens, eu acho que nas próximas semanas, nas 2-3 semanas, a gente deve ter mais novidades em relação ao elenco. É interessante nessa fase de escalação de elenco porque a gente vai vendo os nomes e os rostos dos atores e acaba atribuindo uma certa importância à participação deles, e nem sempre é assim, né? Eu me lembro aquela atriz, eu não sei qual é o nome dela agora, aquela que fez a treinadora do Mosasaurus, né? Quando apareceu o nome dela, todo mundo ficou especulando, ela vai ser isso, vai ser aquilo. A moça apareceu 10 segundos no filme. É uma fase complicada agora para tentar estabelecer a importância de participação de atores. Bom, além dessa novidade com relação à apresentação da nova atriz, tivemos agora a primeira foto oficial liberada pelo Bayona da produção de Jurassic World 2, que é essa foto aqui, que mostra uma série de capacetes e parece que tem uma cidade ali ao fundo, a impressão minha. Assim, eu acredito que não tenha nada em relação ao envolvimento diretamente com o filme. Para mim é só uma foto assim como o Colin postou quando ele confirmou que teríamos um novo filme, que ele postou aquela foto bem característica de um cenário dos filmes, com a legenda no bar. Para mim é a mesma coisa. Creio que não tenha nenhuma ligação direta com a trama. Eu não concordo 100% com o Max. Eu acho que as fotos do Colin lá em 2013, 2014, apesar da gente não ver aquilo, a primeira foto foi de nublar, né? Então foi um anúncio de que a gente voltaria a nublar. E a próxima, se não me engano, foi da placa caída, mas a gente sabe que a substituiu depois. Eu acho que o Bayona fez algo parecido, mandou só um elemento só para poder atiçar o pessoal, e não acho que eles fotografariam alguma coisa que não tivesse algum sentido realmente, porque é uma coisa muito simples, é só uma coisa muito simples, e a gente fica conjecturando coisas já mirabolantes por conta daquilo ali. Tem gente já achando que a gente vai voltar para o parque, talvez a restauração do parque, né? Então é bem o campo das especulações. Mas eu acho que algum sentido tem. Talvez ele possa não ser muito evidente no filme. Alguma coisa tem. Ô André, deixa dúvida. A primeira foto de Jurassic World não foi a cadeira de diretor com a logo do filme no encosto da cadeira, não? Não, foi a volta de nublar. Foi da paisagem que mostrava o Vale dos Galinheiros, que foi usado no filme. Então eu que perdi a linha, porque a primeira foto que eu vi foi a da cadeira do diretor, com a mensagem do Colin, tipo assim, começamos, algo do tipo. Foi a primeira que eu vi. Essa foi a primeira durante as filmagens, durante o período de filmagem. Mas aí já tinham sido liberadas outras antes. Mas essa foi a primeira que mostrou bastidores de filmagem. Eu acredito, como o André, que de fato é alguma coisa que vai ter no filme, mas pode ser só aquele adereço que aparece lá no fundo, né? Não é uma coisa que vai ser não é uma coisa que vai ser completamente, extremamente importante, mas é que vai aparecer, né? Vai ter funcionários provavelmente ali, pessoas usando esse tipo de capacete. Olha, eu vou mais na linha do Maxwell, viu? Parece que a foto não foi tirada nem no set. Eu acho que ele pegou lá o galpão, alguma coisa, vamos colocar o capacete e fazer mais uma referência. Vai estar no filme, a gente não sabe como que isso vai estar no filme. Mas eu acho que não é uma foto de algo que já está certo, que vai ser usado, eu não sei. Talvez ele não esteja, provavelmente ele deve estar num galpão, como você falou,
onde a equipe de pré-produção esteja trabalhando e ele esteja acompanhando o pessoal. E ele viu oportunidade, eu na cidade, lá no fundo, para mim. Então, sim, até que tem um copo, dá pra perceber que tem um copo com alguma... Isso, Então, a impressão que eu tenho é que ele está acompanhando o pessoal construindo, pintando esses capacetes ali, e ele achou uma boa oportunidade para, como eu falei antes, atiçar o pessoal, né? Atiçar a fanbase. O que eu achei mais interessante sobre esses capacetes é a questão de que o Juan apontou esse detalhe, que o capacete já tem um certo desgaste. Então, me dá a entender que talvez seria um material abandonado ou desgastado pelo uso, o que significa que não é uma situação normal. Dá uma olhada nos capacetes dos funcionários do primeiro filme e do Jurassic World. São capacetes novos. Todos eles são, porque quando os funcionários estão trabalhando dia a dia com aquele material, eles estão sempre trocando à medida que acontece o desgaste. Então eu acho que isso é um sinal de alguma coisa diferente. E não seria simplesmente um parque em funcionamento de novo, como alguns falam. E também a gente pode observar que eles têm cores diferentes, né? Então isso pode ser de capacete de funcionário, capacete de chefia, né? E realmente eles têm um ar de gastos, coisa que a gente não viu no primeiro filme. Ou talvez simplesmente seja um capacete para ser usado pelo próprio pessoal da pré-produção. Assim, eles mesmos, como vocês citaram, podem estar trabalhando, construindo sets, ou seja lá qual for a função que eles estejam fazendo, mas pode ser apenas um apetrecho para a equipe de pré-produção do filme. Com aquele boné de veterinário. Isso mesmo, igual eu acompanho outro filme, esse ano sai um novo Alien. Para a equipe de pré-produção, eles usavam camiseta com o logotipo do filme, usavam um material que faz parte da trama, mas como se fossem uniformes de quem trabalha no staff ou na pré-produção. Agora que... Vai lá, Wagner. Eu estou pensando aqui comigo mesmo. A foto funcionou perfeitamente, né? Todo mundo está discutindo, mas já pararam para pensar se esses capacetes foram os capacetes usados não pelos funcionários dos parques, mas pelos atores, entendeu? Eles estão gastos porque foi um capacete usado na produção e deixa a gente aqui pensando, tá gasto, porque já vai ser o capacete que vai ser usado, vai ser a volta do parque, vai mostrar a destruição do parque, mas simplesmente ser um equipamento de uma peça que foi usada na filmagem e que está lá gasta no depósito? Pode ser também, é uma possibilidade. Pois porque o tempo entre esse filme e o anterior, ele é bem menor em relação a Jurassic Park, para Jurassic Park 3, do 3 para Jurassic World. Então eu acho que eles têm muito mais acesso ao material antigo, muito mais facilmente do que eles tinham antigamente. Onde eu acho, pelo menos, que eles tinham que começar tudo do zero. Sem reaproveitamento de material, isso que eu quero dizer. Era um intervalo quase de 4 anos de um filme para o outro, na trilogia passada, se você for pensar. Realmente. Pode ser reaproveitamento também. Pode sim. A gente fica elaborando teorias e no final não tem muito mistério. Isso, a gente viaja longe, nós viajamos longe e na verdade não é nada daquilo, né? Vocês repararam para pensar que a estrutura do capacete em si, ele está perfeito? Só nas logomarcas que ele está com ar assim, de mais gasto? Mais ou menos. É verdade. Não? Assim, um capacete que se desgasta com o uso real, ele se desgasta por inteiro, principalmente nas arestas. Eu uso um capacete nas minhas escavações e quando eu assisti o Jurassic World, eu fiquei surpreso porque aquele funcionário que é o primeiro a ser devorado pela Indominus, dentro do cercado ainda, quando o Owen sai correndo do cercado, ele usa o mesmo capacete que eu uso na escavação. É exatamente o mesmo modelo. Eu tô até querendo botar um adesivo no meu pra ficar igualzinho. E já tem vários anos que eu uso esse capacete, então ele tá bem ralado. Sacanagem, achei que você usava o chapeuzinho tipo do Grant, assim, o chapeuzinho da sorte. Não, isso aí é só pra bater foto, porque nós temos normas de segurança de trabalho em escavação que você não pode se expor desse jeito. Entendeu? Você tem que usar roupa com proteção ultravioleta para raio solar, capacete, uma série de equipamentos de segurança. Não dá pra ser aquela coisa romântica que a gente vê nos filmes, não. Só queria dizer que é importante a gente comunicar que esse modelo de capacete é o mesmo utilizado no Jurassic World. Se a gente colocar ali a foto
do filme, alguma foto de uma cena do filme com este, são os mesmos modelos. O que reforça ali a teoria de esse reaproveitamento. Esse é o maior fabricante de capacetes do mundo. Qualquer obra que você vai, qualquer não, mas a maior parte das obras que você vai, você encontra pessoas usando esse capacete, esse mesmo modelo. É o capacete mais popular que tem no mundo inteiro. Muito bem. Ok. Então, uma outra novidade que surgiu foi a liberação do que seria o enredo do filme, segundo o site Jurassic Outpost, né, e que eles informam algumas coisas que estariam ligadas a esse enredo. Algumas linhas centrais de como a história aconteceria. O primeiro ponto que eu acho que é importante é que as duas ilhas apareceriam na trama. Não é isso mesmo, André? Na verdade, só complementando o que falasse do Outpost, Henrique, é que eles reuniram alguns fatos, né? Algumas informações que a própria produção foi soltando, ou que a gente foi, ou que eles, né, e o restante de fãs foram captando da internet, de domínios da internet registrados, né, e tal. Então aí eles puderam montar uma linha razoável de ideias do que poderia ser o roteiro. Então eles criaram vários conceitos que, em princípio, em primeiro momento, melhor dizendo, tem algum sentido, mas a gente não tem certeza, não é uma certeza que nós estamos dando, que eles dão, de que esse realmente venha a ser o roteiro oficial, né, a história oficial do próximo filme. Mas é isso que a gente vai discutir. Então, tem vários elementos ali que vão se encaixando de alguma forma, mas como o Juan falou hoje, o Henrique falou assim, a gente estava discutindo esse lance de mover os dinossauros, né, das ilhas diferentes, mover os dinossauros de um lugar para o outro, e ele falou que isso parece muito um fan dream para ser real. Durante a gente assistindo o filme, ser muito diferente é uma possibilidade muito grande, porque esse fan dream faz o quê? Faz a gente crer que aquilo ali tem algum sentido, mas pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas vamos discutir as ideias do Outpost. Exatamente. Isso já aconteceu no Jurassic World, né? Que a gente imaginou uma história muito melhor do que a que foi pra tela. Né, e talvez a gente tá caindo de novo na mesma armadilha. Exato. Né? Bom, então o primeiro ponto a gente abordar seria justamente, né, a retirada dos animais da Nublar. Seria a presença no filme da Nublar e da Sorna e a retirada dos animais da Nublar, sendo eles levados para Sorna, uma vez que o parque da Jurassic World foi destruído no final do último filme, né, ou pelo menos foi abandonado, e esses dinossauros ficaram lá à solta, e que talvez esse elenco traria justamente essa história de resgate desses animais para que todos sejam concentrados na Sorna. O que você acha disso, Marcos? Henrique, pelo visto que a gente viu no último filme, realmente, como você disse, o parque ficou lá, à deriva, abandonado. Retirar os animais da ilha e transportar para um outro lugar teria que ter um motivo muito grande, algo que fosse necessário tomar uma investida desse porte para retirar os animais de lá. O que eu quero ressaltar aqui é que, apesar de a gente estar retornando em dois lugares, tanto Sorna quanto Nublar, a gente nunca viu isso na trilogia passada, as duas ilhas interagindo no mesmo filme. Isso eu conto como uma novidade, mas o motivo real em retirar os animais de lá só se fosse algo bem grave. Comparado ao Mundo Perdido, no Mundo Perdido eles não iam retirar os animais por causa de alguma ameaça, eles iam construir outro parque. Agora, diferente dessa teoria do Outpost, é que eles retirariam os animais devido a alguma ameaça à ilha. Agora, a tal ameaça a gente discute aí mais pra frente. Beleza, Wagner. Cara, o que eu tenho para falar é pouco, porque é o seguinte, diante de tudo que nós debatemos o que seria o plot desse filme, eu ficava bastante temeroso quanto a isso. Quando surgiu esse, eu fiquei bem animado. O receio que eu tenho é o que você falou da gente não ver isso na tela. Eu acho totalmente plausível ter as duas ilhas. Esse lance de tirar os dinossauros da ilha, eu acho bacana demais. Mas pode ser só isso. Vamos salvar os dinossauros. Dá uma merda e a gente não vê realmente a ação acontecendo nesse sentido.
Porque o que vem na minha cabeça, eu não sei se vocês pensaram mesmo, vamos lembrar de Um Mundo Perdido, quando a Índia está chegando na ilha, aquele Sim, bando de helicóptero carregando os jipes. O que veio na isso. minha cabeça foi uma cena daquela vendo um Triceratops sendo transportado por helicóptero, entendeu? O meu medo é eu não ver isso. Agora, quanto ao plot, eu acho ele bem plausível de acontecer, sim. Eu acho até um caminho mais seguro para eles seguirem do que o que a gente pensava antes. Aquelas coisas de dinossauros sendo usados como armas, os dinossauros treinados lá, eu tinha muito medo, os híbridos, nossa. Eu só queria. Como é que o Outpost chegou nessa ideia, né, da evacuação de Nublar, de retirada do dinossauro de Nublar para algum outro local? Porque em dezembro, a Universal Studios ela registrou um endereço na internet que se chama Isla Nublar Rescue Mission, né? Então, Isla Nublar Missão de Resgate. Então, com esse nome, a gente começou a entender que haveria um resgate na história, né? Já tivemos resgates em 2 filmes, no Mundo Perdido, no Jurassic Park 3, e aí ficou essa ideia de que não repetiriam esse elemento de resgatar alguém, mas sim alguma coisa, né? Que essa alguma coisa seriam os dinossauros. A gente está assumindo, nós estamos assumindo que tirar de Nublar e levar para um o outro local seria Sorna, porque para nós é o mais evidente, né? O mais óbvio. Só que a gente não sabe o que o Colin, né, como autor do roteiro, e o Derek, se eles vão levar em consideração a existência de Sorna. Isso é uma coisa ruim que nós não tivemos no filme anterior, pelo menos um comentário sequer de que Sorna realmente existe nesse novo universo, né? Há muitos e muitos anos fala-se num sítio C, pode ser que a gente vá para um outro lugar, como o Wagner falou, pode ser que o fato de ir para algum lugar nem aconteça, né? Pode chegar na ilha com a intenção de retirar os dinossauros, acontece alguma coisa e babau, não tem mais história, não tem mais retirada, não tem mais resgate. Eu fiquei muito, muito contente com essa ideia, assim, uma coisa que me deixou bastante satisfeito. E eu sempre tive um sonho de ver em tela ação, mas ação mesmo, assim, 2 equipes, uma em cada ilha, sabe? Interagindo quase que ao mesmo tempo. Mas não sei se isso pode acontecer ou se há uma mínima possibilidade de acontecer, mas eu gostaria bastante. Existe o problema de que você ter a ação acontecendo ao mesmo tempo nas 2 ilhas pode gerar confusão no público, né? Porque o público geral, né? Quem é fã sabe a diferença, mas o público geral talvez não entenda, não perceba isso, a não ser que o diretor deixe de uma forma bem clara essas diferenças, né? Mas que seria muito bom ver Eu isso na acho que tela, não. seria. Assim, Henrique, pensando de forma bem simples e bem rápida, se nós tivermos, por exemplo, né, uma equipe do U, por exemplo, em Sorna, ou qualquer outra ilha, e o Owen e a Claire na Nublar, cada um tendo seus problemas, né, eu acho que, e claro, a ação não pode se desenvolver nas 2 ilhas ao mesmo tempo com as mesmas espécies de dinossauros, porque aí eu acho que seria muito fácil de confundir. Mas se tem uma diferenciação, eu não vejo uma coisa muito ruim de acontecer, assim, sabe? De verdade. Sim, Muita eu entendo. possibilidade de acontecer a confusão. Se o diretor criar 2 atmosferas diferentes, por exemplo, numa ilha ele trabalha cenas em laboratório, na outra ilha ele trabalha cenas na selva, aí fica bem mais fácil separar, né? Mas eu falei Sim. isso porque tem gente que me fala até hoje, pô, é legal esse Jurassic Park, né? Tem o Tiranossauro, e aí depois tem aquela cena na cozinha com os filhotes de Tiranossauro. Então, o pessoal confunde tudo. O pessoal confunde tudo. O público leigo não sabe a diferença das coisas, né? Não acompanha os filmes, não vê na sequência pra... A maior parte das pessoas que foi assistir Jurassic World no cinema não tinha revisto os 3 filmes antes de ir lá ao cinema, né? Pra eles é uma experiência quase que nova. Sim. Como essa teoria deles, esse plot que eles montaram, se conecta diretamente a Jurassic Park. Porque em uma entrevista aí que o Bayona tinha feito, o pessoal tem no nosso site, tem ela lá ainda para conferir, ele menciona que o próximo filme está muito mais conectado a Jurassic Park do que Jurassic World. Então, eu até agora não consegui anexar
essa ligação. Eu não consigo entender o que ele quis dizer com... Será que não é uma ligação mais de estética cinematográfica? Fotografia, esse tipo de coisa? Muito mais do que com relação à história? Apesar de que ele disse também que se pareceria mais com o Império Contra-Ataca, que tem uma estética visual diferente do Jurassic Park, do primeiro filme, né? E até do produtor. Sinceramente, eu acho que vai chegar no final e esse elemento ele vai ser mínimo. Mais científico, como eles também já falaram que teria, mas científico em que sentido? Né? A gente sabe que vai discutir ali os direitos dos animais e tal, ou pelo menos deveria, conforme as primeiras entrevistas do diretor e também do produtor, mas eu acho que a conexão vai ser no estilo de filmagem, que vai ser um pouco diferente, vai ser diferente do Jurassic World, né? Aquele plano muito aberto. Eu acho que ele vai ser claustrofóbico, esse filme. Como foi em vai ter um tom um pouquinho mais científico, que é o único elemento que eu consigo imaginar que se ligue com o primeiro filme. Então essa questão que você cita seria mais em aspectos técnicos, de filmagem e cenografia, ao invés de ser conectado diretamente na trama, assim. Não, da trama talvez tenha algo relacionado, porque assim, como a gente sabe que vão ter outras empresas, eu acho que aquele tom de mexer com DNA, mexer com, não sei se nesse ponto, nesse filme, mexer com... Brincar de Deus. Isso. Wagner, parece que tu tens uma opinião aí sobre esse plot, né? Sobre essa ideia de como os dois filmes vão se ligar. Cara, não é nem de como eles vão se ligar, não. É sobre a frase mesmo do Bayona. Entendeu? A gente tá pensando muito nisso, ligar os filmes, entendeu? Mas será que ele não tá falando só na atmosfera do filme ser bem parecida com a do primeiro? Todo aquele clima que Jurassic Park teve, que vendo O Mundo Perdido eu vejo um clima completamente diferente. Jurassic Park 3 foge completamente. O Jurassic World eu achei que teria esse clima e também não tem. Não sei se tá o plot, assim, a ligação direta, mas o clima, é pra gente sair do cinema e falar, não, esse filme foi o mais Jurassic Park desde o Jurassic Park 1, entendeu? Algo desse Sim, tipo. eu acho que tu traduzisse em partes daquilo que eu quis dizer. Acho que é bem isso mesmo. Sim, bem parecido, foi bem parecido com o que você quis dizer. O que eu tô pensando é mais isso, entendeu? Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, porque o filme tinha ligação direta. Mas a saga Star Wars, depois de 6 filmes, depois que eu vi o Rogue One, 7, né, contando com o episódio 7, foi o que mais teve o clima dos filmes antigos, entendeu? Eu acho que eles querem dizer isso, é o clima do filme em si. Você sai e fala, puta merda, eu acabei de ver um filme de Star Wars mesmo. Eu tô mais nessa linha. Eu acho que... Faz sentido, Wagner. Não, eu acho que a questão é muito mais... Como já foi dito, que vai tratar de direitos de animais, e existe essa possibilidade de haver o resgate dos animais, porque nós vimos aí o registro do domínio, né, da Universal. Eu acho que a semelhança vai ser exatamente a questão do debate ético. É esse ponto que faz alguns fãs, algumas pessoas acreditarem que o personagem Malcolm pode retornar para uma participação especial nesse próximo filme. Esse ponto e o fato de que a própria Universal está usando muito Malcolm na divulgação agora dos canais de redes sociais, né? Eu acho que o único personagem que pode realmente voltar para esse filme, eu fazer uma ponta, o único que eu vejo nesse filme é o Malcolm mesmo. Muita gente pedindo Grant, Settler, eu não vejo motivo para eles estarem nesse filme, não. Não sei vocês. Eu concordo. Os caras saíram com, tipo, por pouco escaparam das situações no qual eles foram colocados. Pra que eles retornariam? Tipo, não vejo motivo. A primeira vez... Eu dou um motivo pro Grant voltar. É um motivo bem simples, mas bem verdadeiro. Ele é um paleontólogo. Essa é a minha briga com relação à volta do Malcolm. Acho que eu já falei no podcast. O Malcolm, ele tem duas personalidades praticamente. No primeiro filme ele é aquele cientista, beleza, é o Malcolm. Acho que pra mim é o Malcolm mais verdadeiro que tem. Que é esse que poderia voltar em Jurassic World 2. Mas no segundo filme, No Mundo Perdido, nós temos um Malcolm que eu chamo quase que de Indiana Jones, um aventureiro. Então, qual Malcolm voltaria? Sabe? Essa é a minha briga. Por que o Malcolm voltaria
com aquele aspecto aventureiro que ele teve em Um Mundo Perdido? Eu não diria um aspecto aventureiro, porque, primeiro, cheio de dinossauro solto. Ela estava sozinha lá. Paleontóloga também. Sim, mas desde o primeiro filme, ele vem sempre avisando os riscos que teriam de... E no fim, ele sempre esteve certo. No Mundo Perdido, eu acredito que ele não foi assim, um aventureiro, e sim mais um sobrevivente, um cara realista que foi para lá simplesmente para reafirmar de novo que ele está certo, que nada daquilo ia dar como eles planejaram ia dar certo. Ele tentou resgatar a namorada dele de uma situação totalmente nova e fora de controle, como ele cita na teoria. Creio que se ele retornar vai ser num ponto crítico, voltar justamente para dizer mais uma vez que aquilo não vai dar certo. Como eu disse, simplesmente para agrado e deleite dos fãs. Olha, galera, deixa eu pôr meu ponto rapidinho aqui. Eu já até conversei com algumas pessoas sobre isso, o André também, acho que eu já conversei com ele. A única forma que eu vejo o Malcolm nesse filme é uma ceninha, até pela idade dele, eu não vejo ele no centro, entendeu, da ação. Eu não vejo ele nas ilhas. Uma ceninha básica de 3 minutos lá, ele sentado, quem sabe o Jimmy Fallon, que apareceu no Jurassic World, ele dando uma entrevista. Exatamente. Eu acho que ficaria muito mais coerente do que, o cara já tá bem velhinho, né? Colocar ele lá no... Até porque a ideia deles é renovar. Eu não vejo mal com aventureiro, Indiana Jones, como o André comentou, não. Rapidinho aqui, André, eu vou discordar de você sobre o Grant. Eu vou discordar de você sobre o Grant voltar pra ilha por um ponto. A palestra que ele deu em Jurassic Park 3, cara, quando ele fala que isso. Aquilo não são dinossauros, né, Henrique? Que os verdadeiros dinossauros estão subterrados, esperando para ser isso, para ser escavados. Eu acho que o Grant, para a série, infelizmente já morreu. Acho que ele vai aparecer como o Malcolm apareceu em Jurassic World, um quadro, uma foto, algo do tipo. Eu acho que ele não volta não, cara. Será que esses atores, se realmente eles fossem participar, eles já não teriam sido divulgados como participantes do elenco? Creio que não. Eu acho que sim. Se eles fossem ter uma participação relevante no filme, já teria sido divulgado que eles estão no elenco. Se eles vão fazer só uma ponta, uma cena de 30 segundos, tudo bem que mantenha um segredo para ter surpresa. Mas se eles fossem participar do filme, eu acho que já teriam anunciado os atores como parte do elenco. Sim, até para atrair o público, né? Eu concordo com isso. Tanto que o próprio Ryu, que é o BD Wong, que foi o gancho para a sequência, até agora tá nesse vai ou não vai. Mas você acha que se pode ter o Malcolm de volta e se vai ter essa temática ambiental aí, direitos dos animais, resgate, que pode ser o resgate dos animais, eu acho que esse filme vai ficar muito parecido com O Mundo Perdido? Justamente, eu acho que tá muito, como eu tinha mencionado anteriormente, a diferença que eu vejo é que no Mundo Perdido os animais eram deles, era como aquele carinha, o Ludo disse, são animais criados por nós sem direitos, eles são patenteados por nós, então, tipo, eles estão lá para ir pegar o produto que eles criaram, então, para construir um novo parque. Agora, com essa teoria, a única diferença é essa tal ameaça. Eles não estariam indo lá buscar os animais porque tem um outro Jurassic World em construção, nem nada assim, mas para resgatá-los. Agora, a finalidade no qual cada um daqueles animais teriam fica uma incógnita em aberto, porque aí sim eu creio que vem em questão dos direitos dos animais, aí tipo intervenção do governo, entre outras empresas, aí junta aquele debate todo. Agora, fora isso... O comentário do Max me fez lembrar de uma cena do Jurassic World, que eu assisti o filme novamente essa semana, e tem uma discussão da Claire, logo depois que a Indominus foge, que o Owen diz que é para evacuar a ilha, né? E a Claire fala algo assim, nós nunca reabriríamos. Então, Então, eu não acho que essa próxima trama esteja relacionada realmente a uma reconstrução
Ou tomar isso, tomar conta do parque novamente, né? Resgatar o parque. Pode ser qualquer outra coisa. E como eu falei no podcast, fala, Max. Não, só interrompendo rapidinho, André, se for levar em questão que a Sorna ainda é existente por conta da trilogia passada, é só um ponto a mais, assim, no aspecto negativo, que criar dinossauros é um ato arriscado e perigoso, e que sempre vai resultar nisso. Tanto que a Sorna foi isolada. Então agora, tipo, a Nublar também, igual você acabou de mencionar, que a Cleia falou que nós nunca mais reabriríamos. Então isso só aponta mais uma vez que não dá certo criar dinossauros para expor ao público. Foram o quê? Três acidentes contando com o Jurassic World, já que o Jurassic Park 3 foi um incidente isolado, mas foram 3 incidentes envolvendo mortes de pessoas, que chegou aí a público. Então eu creio que não reabriu o pau. Wagner. São 3 incidentes. Se a gente pegar um incidente de San Diego, ele se torna um quarto, porque a ideia ali era construir um parque. Nessa linha de raciocínio sua, cara, fez o primeiro parque, deu merda. Então você está contando todo aquele incidente, você está excluindo a volta ao acidente, nem Sorna em si, né? Você está contando mais com San Diego, para o público, porque eles não sabem o que aconteceu em Sorna. Eles só sabem o que aconteceu. E você está certo, entendeu? Não tem como. Eles vão ficar repetindo. Infelizmente, é uma série, né, que ela não vai ter vida longa por isso, cara. Senão eles vão ter que ficar repetindo plot atrás de plot e isso vai cansar. Lembrando que o diretor disse que não queria mais essa coisa de os filmes serem episódicos, e sim uma trama que se interligasse de um filme ao outro. Ela seria vista como um todo e não de forma episódica. Agora, se eles fizerem isso de tentar reconstruir o parque e resgatar os animais, ele está indo totalmente contra o que ele mesmo disse. Então, isso confunde a cabeça da gente. Eu não vejo sentido em restaurar o parque. Eu vejo mais uma coisa de assim, tentar, eu ia até citar, eu tinha esquecido de comentar com o André, mas uma outra possibilidade que eu cogito podem ir sim atrás da ilha, não para reconstruir, mas sim para resgatar aquilo que foi deixado para trás. Uma equipe em si ir até a Sorna, resgatar, ver se tem ainda todo o material científico que foi deixado para trás, eles irem lá. Eu acho que não, Max. Para poder. Creio que sim. Porque tem a história do vulcão. Tem essa história do vulcão. Que seria um vulcão em erupção que poderia destruir a ilha, poderia destruir os animais. E aí, por causa dessa questão de direitos de animais, eles teriam que remover os dinossauros da ilha. O André, de onde vem essa teoria de que haveria um vulcão na ilha e que esse vulcão poderia ser a causa para esse resgate? Primeiro, como a gente falou lá no começo do podcast, o Max reforçou a ideia de que alguma força maior, né, poderia ameaçar a existência dos dinossauros na ilha ou nas ilhas. A primeira coisa que veio em mente é o vulcão, né? O vulcão foi uma das grandes dúvidas que nós tivemos durante a produção assim que foi lançado algum material do Jurassic World, porque eles reformularam completamente o mapa da Ilha Nublar, né? O Henrique é especialista em mapas dos filmes, então ele pode até falar melhor. E, de uma hora para outra surgiu um vulcão na parte norte da ilha, e que realmente não apareceu no filme, né? Durante o filme, a não ser nos mapas e nos materiais. Então, o Outpost começou a questionar se a erupção iminente desse vulcão não poderia ameaçar a existência dos dinossauros na ilha, né? Que aí remeteria também à ideia dos direitos dos animais, que deixa os animais ali, todos eles morrem e serão extintos novamente, ou resgatam os animais e levam para um outro lugar. Ô André, só ressaltando aí, porque essa ideia do vulcão foi devido às redes sociais. O próprio administrador lá do Outpost, ele havia publicado uma imagem com a legenda época no caso. E nessa imagem
havia um print, um screenshot daquela cena do Owen no Jurassic World apontando para o mapa da ilha, e em destaque estava esse vulcão. Então é por isso que a gente está teorizando essa questão de essa ameaça, essa força maior ser esse vulcão e ele ser a principal ameaça e o motivo real de levar os personagens de volta a Nublar. Dá para perceber que haveria um local que teria fontes geotermais, que no fundo teria lá o vulcão. Seria parte do centro de inovações, no caso o centro de visitantes do Jurassic World. Teria uma área com rochas, estruturas vulcânicas, e de fundo, eu creio, se eu não me engano, era o campo de golfe, e lá atrás daria para ver o vulcão, mas como foi cortado do filme, fica aí essa incógnita se esse vulcão vai ser realmente o foco da trama do próximo filme. Existe também, Max, um storyboard onde mostra o vulcão em erupção, tá? Isso. A gente pode mostrar a imagem agora nesse momento durante a exibição do podcast. Sim, era quando o Malasaurus, no caso o nome original que deram para Indominus, estava atacando um tiranossauro robótico, que no caso, para quem não sabe, a Rex foi inserida meio que de última hora, né? Ela seria apenas seria só uma pequena homenagem para os fãs, mas acabaram que resolveram colocar ela viva em pessoa lá, para o nosso agrado. Ficou bem melhor? Ficou. Wagner, Henrique, alguma opinião? Cara, o que eu tenho para dizer é só o seguinte: eu nunca joguei o Jurassic World The Game. Ele tem alguma coisa relacionada a esse vulcão? Assim, eu joguei muito pouco porque é um jogo até bem chatinho, mas só que tem muita coisa naquele joguinho que acaba que, para quem assistiu o filme e é mais fanático como nós, assim, adora se aprofundar na trama, tem muita coisa que o filme deixou em aberto que no jogo é mencionado. Até inclusive, como o André havia insinuado lá no início do podcast, um sítio C é mencionado nesse jogo. O vulcão também sim é mencionado no jogo. Porém, ele não é cânone. Pelo menos até o momento não tem nada que se comprove. E isso informando que as informações que tem naquele joguinho, até que em um momento, por fontes oficiais, eles mencionam que aquele jogo ele é cânone, que as informações contidas nele... Nenhum jogo é canônico, nenhum deles. Relevante. Eu fiz essa pergunta justamente para chegar nesse ponto, se o jogo é canon ou não. Porque se tá no jogo e o jogo era canon, o vulcão está lá. Porque eu estava reparando aqui, a primeira vez que eu vi uma foto de um mapa da ilha Nublar foi lá em 93 com aquele pôster que veio no álbum de figurinhas. Lá não tem mapa, mas se a gente pegar qualquer mapa mais recente de Nublar, sempre tem um vulcão no fundo, né? Apesar deles terem mudado da ilha, mas hoje tudo consta esse vulcão. Então o vulcão tá lá. Eles não tinham citado no filme, eu acho um caminho viável apontar pro vulcão sim, porque os fãs leigos não vão nem saber se tinha vulcão ou se não tinha. É mais nós que vamos questionar isso, entendeu? Mas o que eu tenho em minha mente é o seguinte: o vulcão está lá sim, tem um vulcão aí no bar. Eu penso dessa forma, entendeu? Eu acho um caminho até interessante a se seguir esse vulcão. Então, no final igual Congo, já pensaram? A galera fugindo dos Velociraptor, a ilha explodindo em fogo, os protagonistas sobem num balão e vai embora, e a musiquinha com o balão subindo no horizonte. Quem sabe, hein? Pelo amor de Deus. Aquela outra possibilidade também, que o filme inexistente pra trama, e no fim seja o Kirby, achando que os dinossauros devem ser exterminados com uma ameaça de um ataque aéreo à ilha para acabar com aquilo de vez e, quem sabe, deixar a Sorna quietinha lá como reserva ambiental, caso for inserida no filme. Talvez seja uma força militar do governo, ou quem sabe os dois, né? E vocês acham que o Malcolm seria a favor ou contra a destruição dos animais, dos dinossauros? Totalmente a favor. Totalmente a favor. Ele nunca gostou daqueles bichos, ele foi contra desde o início. Eu só acho que vai aparecer lá e falar: a vida encontra o meio. E a Blue e a Rex, será que aparecem no novo filme? Cara, os caras precisam vender bonequinho e ganhar dinheiro, né, velho?
Eles precisam vender bonequinhos e ganhar dinheiro, né, velho? Tudo faz crer que sim, né? Se eles retornarem a nublar mesmo, se a trama se passar em nublar, eu acho que as chances de nós vermos as duas é muito grande. Só que eu confesso que eu gostaria de ver tiranossauros, melhor dizendo, mas como aqueles do Mundo Perdido, sabe? Eu acho que se levasse para Sorna a trama também para Sorna, nós teríamos lá pelo menos uns 3 tiranossauros, né? Já pensou isso em cena? Seria muito, muito massa. Nossa, A Rex é legal porque ela é nostálgica, conhece ela do primeiro filme, então já criamos uma adoração, mas eu acho que se ela aparecer pouco, para mim já é satisfatório. Até porque é uma coisa que eu já comentei até no nosso grupo, porque se ela aparece nesse próximo filme, com certeza ela vai vir com um aspecto diferente do Jurassic World, que já foi diferente do Jurassic Park. Né? Tudo bem que ela tem os seus 25 anos de diferença, mas eu queria ver tiranossauros mais furiosos. Tiranossauros mais furiosos. Eu vai. Cortar você só um minutinho. Eu penso assim também, cara. E eu acho que tiver 70% do plot dele em Sorna, mas a gente vê alguma coisa de nublar, com certeza nós vamos ver a Blue, vamos ver a Rex, e não me surpreenderia se ela morresse no filme, não. Até numa cena bem triste, assim, pra galera com a mão no coração, ficar com os olhos marejados, mas eu queria a morte dela, viu, cara? Uma coisa meio Godzilla. Godzilla não, Sim. é King Kong. É porque ela já fez tudo que... Acho que ela já deu toda a contribuição que ela teria que dar, entendeu? E Tiranossauro, querendo ou não, tem que ser algo mais selvagem, tem que ser... E também nós não sabemos se há mais tiranossauros em nublar, né? No Jurassic World. Porque o site lá falava em famílias de dinossauro, em filhotes de tiranossauro. Eu tô confundindo muito dinossauro com tiranossauro. Eu quero dizer tiranossauro. Família. Então pode ter tiranossauros em algum outro paddock da ilha que a gente não conhece, não apareceu no filme anterior. E que seria legal a gente ver no Jurassic World 2. Se ela vai ser uma ceninha breve dos personagens sendo... Não diria sendo salvo, para não ficar mais clichê do que já foi. Mas, sei lá, porventura estão andando em algum local da Nublar e um bando de dinossauro ataca eles e no fundo a gente ouve o rugido do tiranossauro. Os dinossauros simplesmente assustam, vão embora e a câmera corta pra selva assim lá. Dá lá a Rex caminhando, indo em direção à selva, ao pôr do sol, alguma coisa assim, algo mais... Deixa ela quietinha lá e a vida segue. Eu já não vejo assim. Você já viu Em Busca do Vale Encantado, cara? Já. Você lembra da mãe do Littlefoot morrendo? Uhum. Eu acho que fazer algo daquele tipo não ficaria agressivo, não, entendeu? Eu acho que ficaria bem lúdico. E o Henrique choraria bastante. A não ser que ponha ela em batalha de novo, por exemplo. Eu acho mas é algo sendo herói mesmo, a morte heróica, entendeu? Vocês lembram da cena do Mundo Perdido, quando os tiranossauros chegam no acampamento? Uhum. Sim. Né? Eu imagino a Rex entrando ali naquele momento, como o pessoal fugindo de algum dinossauro, de algum outro tiranossauro, e a Rex chega naquele momento pra avacalhar mais ainda com a cena. Não, pra amedrontar mesmo, pra fazer o pessoal correr. Ou se não, eu pensei aqui rapidinho, quem sabe se colocasse ela, já que já vão mencionar essa questão de maus tratos, quem sabe a morte dela não seja essa que, tipo, lembra da cena do Parasaurolophus no Mundo Perdido, quando eles estão capturando ele, aí puxa ele cai no chão, fica aquela cena meio estranha ali, que tá todo mundo... Então, talvez uma coisa assim, quem sabe lá, aí eles realmente vão resgatar o dinossauro, na hora de capturar ela acaba sendo morta, assim, pela própria, assim, entre aspas, violência em capturá-la. Talvez ela leve choque demais, ou, sei lá, aconteça alguma coisa ali que ela tente meio que proteger o pessoal, ou se não se sacrificar ali para dar ênfase nessa questão de direitos dos animais, dos maus tratos. Quem sabe ela não seja esse, tipo, a parte que esteja envolvida aos maus tratos,
eles aproveitem ela para poder fazer isso, porque querendo ou não, Jurassic World, ela foi o destaque no final. Falando em direitos dos animais, eu queria dizer que eu acho que esse plot ele já está dentro do filme Jurassic World, nas palavras do Hoskin, quando ele fala que os animais, né, não têm direitos, né, são criados por eles. Então, talvez tudo isso que a gente estejamos falando, não seja nada real, né? Porque a gente não está encaixando outras empresas concorrentes da InGen nessa trama. Talvez eles abordem esse lado do nós criamos, então nós mandamos naquilo ali, né, uma criação nossa, a gente pode fazer o que quiser com aquilo. Talvez esse seja um dos indicativos de roteiro desse próximo filme. André, e esse cara, eu vejo ele bem conectado com o diálogo de Jurassic Park na cena do almoço. Exato. As frases do Malcolm pro Hammond, né? É bem isso aí, cara. Que é a melhor cena do primeiro filme. É a melhor cena do primeiro filme. É uma cena sem CGI, sem animatrônico e é a melhor do primeiro filme. É a cena que quando eu era criança, sempre eu passava ela no DVD. Todo mundo salta. No VHS. Cara, no VHS eu sempre pulava ela. É uma cena que discute moralidade, né? Então acho que é isso que vai ser discutida no Jurassic World 2, que tanto que o Colin falou sobre demais, eu acho que realmente pode estar atrelado a isso. Eu acho que eles vão voltar com esse assunto. Então concordamos que o Malcolm tem que participar do filme, não é isso? Pelo menos para uma entrevista. Sim, assim eu espero. Além da possibilidade de nós revermos a Rex, e também acho que é muito forte a gente encontrar de novo a personagem Blue, que ficou aparentemente solta ao final de Jurassic World, onde ela pode novamente fazer uma parceria com o Owen. Muita gente espera que ela venha selvagem nesse novo filme. Eu acharia isso muito bacana, muito legal. Mas, querendo ou não, ela já criou uma conexão com o personagem do Owen que eu achei até interessante. Mas não quero um dinossauro que obedeça ordens. Não 100%, pelo menos. Eu acho que a Blue já está totalmente estabilizada ali na franquia. Eu vejo ela como, sei lá, o Homem-Aranha para os Vingadores, entendeu? A garotada adorou demais o personagem. Eu vejo ela ativa no filme, sim, vejo ela matando pessoas, mas eu vejo ela do lado do Owen. E não, enquanto eu falei da morte da Rex, eu vejo ela bem viva no final do filme, como herói mesmo, heroína no caso, né? Eu acho que a Blue é uma mina de dinheiro, entendeu? Eles precisam de algo assim para vender. Ela virou uma marca. Eu também concordo. Eu prefiro que ela ainda fosse mais, assim, que a ligação dela com o Owen seja mais, igual o André disse, se fosse selvagem, mas ela interferisse não obedecendo ordens, mas agindo instintivamente, e por ter essa parceria, não ele como dono dela, entre aspas, mas sim como um membro do bando. Ela vê ele matando, fazendo alguma coisa, e ela reagir junto. Eu preferia dessa forma também, para deixar ela mais selvagem, porque não foi ontem que ela foi abandonada, se passaram anos. Acho muito estranho ele voltar, os dois se encontrarem. Nossa, não, tem que ter um estranhamento ali e tal. Aí, como eu havia mencionado lá no começo do podcast, aí talvez aquela outra, a Daniela Pinedo, possa ser uma cientista que faça estudo do comportamento animal e acabe tendo uma melhor interatividade ali com ela, e o Owen, que tipo, criou ela desde pequenininho, não tenha tanto assim, ficar em questão de humor pro filme, já dá para tirar alguma coisa ali, mas como o Wagner disse, ela é uma mina de dinheiro, então eles não vão ignorar ela. Eu tinha uma esperança de ela ser assim, o Velociraptor que procriasse, tivesse alguma forma, sei como foi no primeiro filme, ela ter uma nova squad para poder liderar, ou ter, mas porque, querendo ou não, os Velociraptors não são mais o mesmo. Hoje em dia eles estão do lado dos mocinhos, então alguém vai ter que suprir esse buraco que ficou ali de ser os piores animais da franquia. Nossa, vai ser tão chato, cara. Então, tipo,
Isso vai ser tão chato. Galera, Essa história de Velociraptor domesticado vai ser um troço tão chato. Eu acho que eles vão seguir essa linha sim. Mas podiam parar com isso, cara. Porque eu acho que eles viraram um bichinho de estimação. E não pode ser assim, né? Não pode ser. O Owen fez um teste, entendeu? A coisa não deu muito certo, porque os raptores saíram do controle. Eu acho que eles deviam superar essa ideia e fazer outras histórias. Se ficar nessa história de esquadrão de raptor, vai ficar parecendo filme de criança mesmo. Não acho que vai ser legal. Vocês acham que tem mais raptores em Nublar, além da Blue? Creio que não. Eu acho que não. Pois é, eu também acho que só nem Nublar pra mim, eu acho que só sobrou ela, né? Eu acho que não também. Porque a ideia do André seria legal, eles voltassem a encontrar assim, a Blue com o bando, né? Eu acho que seria muito bacana isso. Mas o que eu vejo ali é ela abandonada, ela sozinha. Meses atrás eu achava que um dos motivos da existência do filme, do roteiro, é que o Owen poderia voltar a Nublar para resgatar a Blue. Mas era só uma possibilidade, um pensamento bobo. Mas vai ter um reencontro, né? Que a única ligação que ele teria para voltar à ilha realmente seria ela. Eu não vejo ligação dele com nenhum outro bicho ali, não. Mas você acha que ele teria uma ligação afetiva tão forte a ponto de voltar no inferno naquele só pra buscar um dinossauro? Cara, eu acho que sim. Como o Max falou no início, eu acho que ele se vê do bando. Embora eles não viam ele como membro do bando, mas ele se vê como membro do bando. Ok. Eu acho o contrário. Eu acho que se ele for pra lá, ele vai ser forçado. Só isso. Pois é. Então foi bom falar com vocês, turminha. Muito legal esse bate-papo. Vamos fazer nosso encerramento aqui. Wagner, dá aí seu alô final. Cara, é só falar que foi muito bom o bate-papo. Gostei pra caramba. Se precisar de mim pra mais uns aí, eu tô aqui à disposição. Bora lá. Foi muito bom. Até a próxima. Obrigado, Wagner. Maxwell. Estar aqui reunido com vocês mais uma vez. É sempre bom estar aí debatendo sobre os assuntos, as notícias mais recentes. E tamo aí. Ok, obrigado, Maxwell. Até o próximo podcast. Até aí, André. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem em mais um podcast. Vocês podem também encontrar um link diretamente do nosso site sobre essa matéria do Outpost, tá? Com início, na verdade, no mês que vem já começam as filmagens do Jurassic World 2, então tudo que a gente falou aqui pode ser que não se concretize, só especulações. Mas a partir disso teremos novidades e isso vai render muitos outros podcasts. Até a próxima. Então, obrigado a todo Henrique. mundo que... É, isso aí. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Vamos aí fazer esse esforço para manter vocês sempre informados e vamos que vamos.